E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui finalmente com o primeiro beta do Apple Intelligence, a inteligência artificial da Apple. Já estou com ela aqui instalada no meu iPhone novo para mostrar para vocês todas as novidades, como ela funciona na prática, como a IA vai revolucionar o modo como você usa o iPhone no seu dia a dia. Já testei algumas novidades e estou bem empolgado para te mostrar, então continua assistindo esse vídeo. Pois muito que bem, é preciso a gente salientar que o Apple Intelligence, né, a IA da Apple, só está disponível a partir do iPhone 15 Pro para cima, tá? Por enquanto, ainda em sua versão de testes, ainda não foi liberada oficialmente para o público. Ela chega aí com o iOS 18 oficialmente em setembro, tá? Para aqueles que estão testando, como que você faz para conseguir aí o acesso ao Apple Intelligence? Primeiro, você vai ter que atualizar o seu iPhone para o iOS 18.1 Beta. Em seguida, você vai ter que vir aqui nos ajustes, na aba geral. Depois você vai descer até língua e região, né, idioma e região, e você vai deixar o iPhone em inglês e a região dos Estados Unidos, tá? Por enquanto aqui nos testes não está funcionando em outros países. Deu até uma bronca enorme quando eu comprei esse iPhone aqui, o iPhone 15 Pro, para poder testar para vocês as novidades, mas eu conto isso em uma outra oportunidade. Uma vez que você mudou o idioma e a região, você vai voltar nos ajustes e você vai vir aqui em Apple Intelligence e Siri. E aqui nesse espaço de cima ele vai perguntar se você quer participar da lista de espera. Você clica em sim e depois de alguns minutos ele já vai liberar o acesso ao Apple Intelligence. Vale salientar também que nós estamos em uma versão beta, em uma versão de testes. Algumas coisas não estão funcionando ou não estão funcionando corretamente, tá? Não são todos os recursos de inteligência artificial mostrados lá na WWDC em junho que já estão funcionando aqui no iPhone, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, obviamente, é a nova Siri. Hey Siri. E ela já fica com essa animação incrível aqui na tela, né? Esse novo colorido aqui na tela do iPhone, que é muito bacana. Você pode acionar através do Siri ou Hey Siri, e apertando também o botão lateral aqui, como é de costume, para você poder escrever, né, digitar para a Siri quando você não puder utilizar a voz. E ela já está com esse novo design aqui, ó, novo visual aqui na hora de você escrever, assim como também o visual lateral a partir do iOS 18 e o Apple Intelligence. Contudo, aqui nesse primeiro beta, ela ainda não está integrada com o ChatGPT, né? Isso foi prometido lá na WWDC, porém ainda não está disponível aqui nesse primeiro beta, então a Siri ainda tá um pouquinho lenta, como de costume. Por enquanto, ainda também não tá dando para você dar comandos específicos dentro de aplicativos, como foi mostrado lá na WWDC. Então, por exemplo, você não vai conseguir escreva uma nota e envie para tal pessoa. Por enquanto, ela não vai conseguir fazer esses comandos de aplicativo para aplicativo ou dentro deles, pelo menos nessa primeira versão beta aqui, tá? Outra coisa muito legal da IA que eu quero mostrar aqui para vocês, e essa para mim é a mais legal de todas porque eu já testei na prática, são as ferramentas de escrita. Aqui eu tô com um texto em inglês para mostrar para vocês, porque ela não está funcionando em português, mas vai dar para vocês entenderem perfeitamente o que ela faz, tá? Então, quando você está escrevendo aqui no iPhone, por exemplo, eu tenho aqui um texto sobre fazer um bolo. Então, eu posso simplesmente clicar e selecionar esse texto, uma parte do texto ou uma frase, e eu vou vir aqui na opção Writing Tools, que é as ferramentas de escrita. Quando eu clico nessa opção, ele já abre aqui para mim o menu de inteligência artificial. E aqui eu tenho várias opções diferentes. Eu tenho a opção de revisar o texto. Então, quando eu clico nela, o iPhone, a IA da Apple, vai revisar o texto para saber se tem algo errado ou se ele recomenda alguma mudança que eu faça. Nesse caso aqui, ele não recomendou mudanças porque o texto já está bem ok. Eu posso reescrever o texto ali de uma forma mais completa. Então, eu tenho aqui o texto dessa forma. Eu posso simplesmente reescrever todo o texto, ele vai me dar uma nova opção aí de todo esse texto reescrito. E aí eu posso refazer, posso compartilhar o feedback, né, se eu não gostei, ou posso voltar para o original aqui, né, para poder editar novamente. Aqui embaixo eu tenho algumas opções de como eu quero o tom desse texto. Então, por exemplo, eu quero um texto aqui mais amigável, digamos assim, um texto mais tranquilo, numa escrita não tão formal. Então eu posso clicar aqui nessa opção Friendly
Ele vai analisar o texto, vai resumir, vai deixar o texto ali menos formal, né, mais informal possível. Eu posso também, obviamente, deixar mais profissional clicando nessa opção aqui. E essa foi a que eu mais gostei, porque eu costumo responder e-mails em inglês e quando eu cliquei nessa opção, ele simplesmente reescreveu os meus e-mails ali, deixando de uma forma mais profissional. Então eu posso clicar aqui ó, em Professional e ele vai reescrever o meu texto aqui, deixando num tom mais profissional. E eu tenho também a opção de deixar o texto mais conciso, né? Ele estava bem grandão e eu posso simplesmente deixar o texto mais conciso com a informação mais direto ao ponto. Aqui embaixo eu tenho outras ferramentas, né? Mas mais voltadas à edição, não tão à escrita do texto em si. Eu posso deixar aqui em tópicos, eu posso deixar em palavras-chave, em listas, enfim. Eu tenho algumas ferramentas de edição aqui embaixo que vão me ajudar a trabalhar mais aquele texto. Ó, eu cliquei aqui em palavras-chave, ó, e ele já me mostrou aqui como eu posso deixar esse texto, né, em palavras-chave, né, para ficar mais fácil de se ler. Eu posso aqui, ó, e ele já vai substituir o texto então de um parágrafo para palavras-chave, deixando a leitura mais fácil. Porque essas ferramentas de escrita, elas são bem completas, né? A Apple realmente caprichou nessa questão aqui da IA das ferramentas de escrita, vai auxiliar bastante e o melhor, tá super fluida aqui no iPhone, tá? Ele não tá travando, você não precisa fazer um outro tipo de manobra, abrir aplicativo, não, simplesmente você seleciona o texto ou você clica nesse íconezinho aqui de IA para abrir as ferramentas de texto, ou então você seleciona o texto e vem aqui então nas ferramentas de escrita, tornando, né, o uso da inteligência artificial durante as escritas de texto mais fluidas e mais fáceis para o usuário mais comum. Antes da gente continuar conferindo as novidades, que tal você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito? Você já tá vendo quão legal são as novidades que a gente tem mostrado aqui toda semana. Então já se inscreve, caso você não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo. E claro, clica no botãozinho de like aí, de curtida, para o YouTube entender que esse vídeo é bacana e espalhar para muito mais gente. Ainda falando das ferramentas de escrita, a gente tem opções relacionadas a ela dentro do aplicativo de e-mail, tá? Dentro do Mail. Ah, Léo, mas eu não uso Mail no meu dia a dia. Calma, porque essas ferramentas de escrita com certeza irão se expandir para os aplicativos de terceiro, tipo o Gmail. Por enquanto aqui no beta, né, eu vou mostrar no aplicativo de e-mail, que é onde está disponível, mas com o tempo, obviamente, ela vai se expandir para os outros aplicativos de e-mail aí de terceiros. Então eu tenho aqui, por exemplo, um e-mail aberto aqui da minha caixa de entrada e olha só, na mensagem aqui em cima já aparece uma opção para eu resumir essa mensagem, caso eu não queira ler ou não esteja com tempo de ler ela aqui do início ao fim, que é um textão, eu posso simplesmente clicar aqui para ela resumir, né, para a IA resumir esse texto para mim. Então eu vou clicar aqui, ó, que ele já vai me dar o textinho aqui resumido do que aquele texto, né, do que aquele e-mail está me propondo. Então, uma marca me mandou uma proposta aqui de collab, né? E aí ele já resumiu esse e-mail gigante aqui em apenas um parágrafo para facilitar a minha vida. Então pensa isso, né? Atrelado ao Gmail, ao Outlook, ao você poder utilizar essas ferramentas de escrita, né? E também de resumo dentro dos aplicativos de e-mail. Você também pode utilizar a IA para responder os e-mails utilizando o Apple Intelligence. Então vou clicar aqui em responder e ele já abriu aqui o teclado com algumas sugestões de inteligência artificial de respostas para aquele e-mail, tá? Então eu clico aqui nessas opções, ó, e ele já vai me dar algumas sugestões de como eu posso responder aquele e-mail, né, sem eu precisar digitar. Ele já me deu algumas opções aqui, né, algumas sugestões para responder aquele e-mail. E aí a parte que eu falei que é legal é quando você, por exemplo, você escreveu um e-mail, você seleciona o texto. Aí você vem aqui nas ferramentas de escrita e deixa o texto mais profissional possível. E aí ele vai reescrever esse texto e vai deixar ele bem profissional para você ali, caso você tenha dificuldade ou não esteja com tempo de digitar ali bem certinho naquele momento. Só uma outra coisa legal do Apple Intelligence está aqui nos ajustes, quando a gente vem na opção de modos de foco. Aqui dentro dos modos de foco, nós temos essa nova opção chamada reduzir interrupções. Que ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar a inteligência artificial para determinar
o que é uma notificação importante e urgente e o que não é ali naquele momento. Claro que você pode editar como qualquer outro modo de foco aqui do iOS, né? Você pode selecionar as pessoas que você quer que as notificações fiquem sempre aparecendo, independente de IA ou não, dos aplicativos também que estão permitidos ou não. Você pode customizar as telas, mas a inteligência artificial, num modo geral, ela vai determinar e vai entender ali, mostrar para você de acordo com a sua rotina, das pessoas que você mais fala, do contexto das mensagens também que você recebe, o que é uma interrupção necessária e o que não é. Então vamos dizer que você não está com tempo de ficar procurando ali um modo de foco específico, você só ativa essa opção aqui que ele já vai te auxiliar bastante aí no seu dia a dia. Pessoal, uma outra coisa legal que a IA da Apple pode fazer é gravar chamadas. Após vários anos, finalmente o iPhone vai permitir que você grave as chamadas utilizando aí os recursos de inteligência artificial. Então aqui com um print de uma chamada, então olha só, quando você está numa call, ele vai aparecer esse íconezinho aqui em cima para permitir que você grave aquela chamada e que o iPhone transcreva aquela chamada para você no aplicativo de notas. Isso é bastante legal. Então quando você clica aqui nesse ícone, ele vai aparecer essa mensagem aqui embaixo dizendo: essa chamada vai ser gravada, né? Uma voz aqui, por exemplo, a voz da Siri, ela avisa, ó, essa chamada vai ser gravada. E isso é informado tanto para você como para a outra pessoa que está recebendo aquela chamada, tá? Por conta aí dos recursos de privacidade, obviamente, né? A Apple vai informar que aquela chamada vai ser gravada para outra pessoa que está recebendo aquela ligação. E aí, então, ele avisa que está tomando nota, né? Ele está aqui transcrevendo essa chamada e aqui ele mostra, então, a gravação da call sendo feita. E aí ele vai criar uma nota, né, com a gravação de voz daquela chamada que você gravou e também, claro, a transcrição. Então ele mostra tudo certinho aqui, ó, a data em que foi feita, o horário, a chamada, quanto tempo ela durou, e aqui dentro, então, você consegue ver a transcrição daquela chamada, né? Tá em inglês ainda, porque, obviamente, não tá disponível em português, né? Mas ele já vai mostrar tudo aqui para você transcrito e bem certinho. E outra coisa, ele também consegue resumir aquela chamada para você. Então, por exemplo, você fez uma chamada com alguém aí de trabalho, você pode simplesmente clicar aqui nessa opção de IA e ele vai resumir essa chamada utilizando o Apple Intelligence. Então essa é uma função muito bacana e bastante completa aí que vai chegar com o Apple Intelligence a partir do iOS 18 para os iPhones selecionados. E aí, o que você achou dos recursos de inteligência artificial da Apple? Chamou sua atenção? Lembrando que, né, obviamente, ainda estamos falando de beta, a maioria das funções não foi liberada ainda, né? A criação de emojis, a criação de imagens e por aí vai. Todos os recursos aí principais de inteligência artificial ainda não estão disponíveis, mas a gente já dá para ter um gostinho, uma prévia de como a inteligência artificial vai mudar o modo como você usa o iPhone. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida e clica nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela agora para continuar conferindo todas as novidades do iOS 18, porque esse vídeo aqui está terminando, mas eu te espero no próximo. Eu vou ficando por aqui, bem bonitos aí, clica no card. Até o próximo vídeo e valeu!